O gestor público comprou uma cadeira de escritório por R$ 3.000, mas olha, aqui no Mercado Livre está 1.200. Não, tudo bem, é verdade. O problema é que para poder participar de licitação, as empresas têm que obedecer uma série de requisitos que estão em lei, e o processo licitatório ele é lento, ele é demorado, e com isso os preços realmente ficam mais altos. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Gestão. E hoje o nosso bate-papo é sobre um princípio essencial dentro da administração, tanto pública quanto privada, a legalidade. E para falar sobre esse tema, hoje estamos aqui com o Thiago Cação, que é advogado do VMN Advogados e também professor da Faceli. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Nicole, é um prazer. Para começar, muita gente escuta em falar em legalidade, mas não sabe como funciona na prática. Então hoje o Thiago vai explicar um pouquinho como que funciona na prática. Tá, vamos lá. Principalmente, acho que, para começar, é interessante falar que legalidade na administração pública e na gestão privada, né, na iniciativa privada, elas têm acepções, embora parecidas, elas são diferentes. Porque na administração pública, o princípio da legalidade é super importante, porque ele estabelece o quê? Que você não pode fazer nada dentro da administração pública que não esteja expressamente autorizado por lei. Então, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que a lei manda. Se a lei não manda ou a lei não deixa eu fazer, eu não posso fazer. A lógica da iniciativa privada é totalmente diferente. A princípio da legalidade na iniciativa privada é o seguinte, eu posso fazer qualquer coisa, desde que a lei não me proíba. Então, assim, enquanto eu sou um gestor público, eu estou adstrito, ou seja, eu estou limitado àquilo que a lei diz especialmente que eu posso fazer. Tanto que quando a gente vai numa lei sobre qualquer órgão público, fala assim, o diretor, ou o gestor, ou tudo mais, pode fazer isso. Quais são as atribuições? Fazer isso, aquilo outro, em vários incisos. Se ele quiser fazer qualquer coisa que não está naqueles incisos, ele está agindo em ilegalidade. Agora, dentro da iniciativa privada, eu como advogado, eu como um sócio do escritório, eu posso fazer qualquer coisa, desde que a lei não diga assim, o sócio do escritório não pode fazer algo. Daí realmente eu não posso fazer. Então, a legalidade funciona de uma forma na administração pública e de outra forma na iniciativa privada. Eu acho que essa diferença é bastante interessante. Entendi, Thiago. Então por que ele é tão fundamental tanto na administração privada quanto na pública? Então, na administração pública, ele acaba tendo uma relevância até maior. Porque o que é o direito, né? A gente entende o direito de uma forma, assim, quando a gente pensa até historicamente, a gente tem as leis positivadas, publicadas, e todo mundo conhece a lei, para você poder ter certas limitações na atuação dos indivíduos, e especificamente do Estado. Então, o princípio da legalidade para o Estado, ele acaba sendo mais importante, porque isso vai fazer com que o Estado se contenha esse limite. Se a gente não der limitações para o poder do gestor público, ele vai fazer qualquer coisa e a gente, como administrado, vai ficar sujeito ao arbítrio. Porque se um presidente, um prefeito, um diretor de escola tem poderes, meio que ele escolhe o que fazer, não, porque a lei não está me proibindo, então eu faço. Então qual é o limite? A gente fica muito sujeito. Então é para isso que na administração pública o princípio da legalidade é tão importante. É chamado princípio da legalidade estrita. Eu só faço aquilo que a lei me permite. Na iniciativa privada, a lógica já é de empreendedorismo, já é de você poder negociar, estar livre para poder fazer o que quiser. Flexibilidade. Isso, exatamente. Então, para eu poder atingir uma obtenção de lucro, eu poder inventar coisas novas, eu poder realmente desenvolver economia, eu não posso estar adstrito ou limitado àquilo que a lei me deixa fazer. Eu tenho que estar limitado por aquilo que a lei me proíbe de fazer. Ou seja, eu sei que tem coisas que eu não posso fazer. Eu não posso comprar e vender seres humanos, porque escravidão é proibida. Mas se eu inventar alguma forma de fazer um novo tipo de negócio e tal... Tem que adaptar de acordo com a situação, né? Exatamente. Eu vou ter uma liberdade de ação muito maior. Então, o foco da administração pública é a legalidade. Eu só posso fazer aquilo que está naquele quadradinho. Enquanto que o foco é mais estrito. Na iniciativa privada, eu tenho uma liberdade muito maior. Eu posso criar um novo modelo de negócio. Estou pensando na administração, né? Eu posso criar várias coisas. A única coisa que você precisa saber é, a lei proíbe? É crime? Ou então, isso aqui não pode por qualquer razão? Isso vai violar o direito de outra pessoa? Se não tiver esse problema, você pode ir com confiança que tende a não dar problema. E você pode lucrar, pode empregar pessoas, pode movimentar a economia e não vai ter preocupação com isso. Então, na questão legalidade, para o empresarial é muito mais vantajoso, não é essa a questão? É porque a ideia da legalidade no ambiente empresarial é você conhecer as normas para poder não pular fora da linha. Ou seja, eu tenho uma ampla avenida onde eu posso andar, mas eu não posso andar na calçada. Entendi. Agora, para a administração pública, eu só tenho a calçada. Eu não posso ficar... Isso eu construir uma passarela, fazendo uma metáfora, né? Ou seja, então agir dentro da lei não significa só questão de confiança, mas questão de reputação também. Sim, aqui agora a gente entrando no agir dentro da lei, dentro da iniciativa privada, né? A gente tem desafios, dependendo do setor em que você vai atuar. Existem setores regulados, vamos pensar numa concessionária de energia elétrica, numa empresa que faz serviço de internet. Todos esses setores são bastante regulados, então eles estão sujeitos a uma legalidade, obviamente no sentido de tem resolução de agência reguladora, você tem padrões de qualidade a seguir, você tem um espaço para inovação, mas acaba sendo engessado por conta de proteção de direitos individuais. Então assim, eu vou proteger o consumidor. Uma empresa de internet tem que ter certos parâmetros, eu não posso fazer, você
colocar a internet à disposição das pessoas, mas no mínimo necessário é azar. Tem certas coisas que você tem que seguir. Então, seguir a lei, muitas vezes com o setor regulado, ele é necessário para você poder atuar, não tem nem o que fazer. Embora você tenha uma margem de manobra, porque, de novo, você só é proibido de fazer aquilo que a lei proíbe você de fazer. Com relação à reputação, no ambiente empresarial, em geral, a gente tem muito uma questão de problemas até bastante brasileiros, digamos assim, né? Trazendo para a área da advocacia, que a gente está na iniciativa privada, é óbvio que o advogado ele tem que agir de acordo com a lei, ele tem que mostrar para o cliente como fazer o que ele quer fazer dentro de um arcabouço normativo. Obviamente que a gente pode dar vários caminhos, falando, você pode vir por aqui, existe um risco. Mesmo porque por fora do direito, às vezes a gente tem essa ideia de que a lei proíbe ou a lei não proíbe. Quando na verdade a gente tem uma grande zona cinzenta de aqui autoriza nessa situação, aqui mais ou menos. Então a gente tem uma certa incerteza sobre a atuação. Agora, em termos de reputação, aí vai de cada profissional. Eu gosto, por exemplo, de mostrar para os nossos clientes que a gente não vai ficar dando subsídio para algum cliente fazer alguma coisa legal. Sim. O que a gente vai fazer com eles como fazer o que você quer de uma maneira legal, legítima e que não vai trazer riscos indevidos para a empresa. Se o empresário diz assim, mas eu quero fazer isso mesmo. Se não é crime, às vezes é uma questão administrativa, que a pessoa, mas eu quero fazer um negócio aqui. A gente tem que ter obrigação de falar para o cliente, você está sujeito a levar uma multa, por exemplo, de um órgão fiscalizatório. Tem que mostrar os riscos. Tem que mostrar os riscos. Então, dentro da advocacia, a gente não vai fazer nada de legal, mas a gente tem que apontar para os clientes o que quer fazer certo ou não. Existem, infelizmente, profissionais que vão falar assim, não, mas aqui você pode fraudar coisa, assinatura falsa. Isso aqui a gente não vai fazer, isso não é o correto, isso sempre pode dar problema, né? Nem precisa dizer. Mas o agir dentro da legalidade, eu gosto de falar o seguinte, que isso não é mais do que nossa obrigação. Então, na verdade, não deveria ser uma questão reputacional. Olha só, que bom, um advogado que atua dentro da lei. Uhum. É o parâmetro mínimo de um profissional. Exatamente. Seja advogado, seja qualquer tipo de profissional, o parâmetro mínimo é obedecer às regras gerais de convivência. E lei é isso. Mas a gente tem uma noção de legislação, legalidade, como se fosse algo que amarra a gente. De certa forma, até pode ser. Mas, assim, são certas limitações que a gente se impõe enquanto sociedade pra gente não viver numa sociedade de todos contra todos. Então, sim, eu preciso me limitar, porque eu preciso dar atenção e atender o direito alheio para que todo mundo possa viver, na medida do possível, em paz. Então, pelo menos eu vejo dessa forma. Ótimo. Aproveitando que você deu o exemplo da parte empresarial, você conseguiria citar um exemplo na prática pra gente de como que seria essa legalidade dentro da administração pública? Dentro da administração pública. Eu vou dar um exemplo que acontece o tempo todo na administração pública. É a parte de compras. Por exemplo, um gestor público ele tem que comprar computadores, ou seja, precisa de computadores da instituição estão desatualizados, estão ruins, estão falhando, precisa comprar novos computadores. Essa pessoa poderia, no mundo da iniciativa privada, simplesmente fazer uma pesquisa, ver qual que é o fornecedor mais barato da marca que ele quer, que acha melhor, e vai lá e compra e negocia da melhor forma possível. Já o gestor público, por conta do princípio da legalidade, ele não pode simplesmente fazer uma busca na Amazon e comprar o computador mais barato. Ele vai precisar fazer um procedimento licitatório. Isso é um procedimento que é muito mais burocrático, muito mais lento, envolve um monte de gente trabalhando nisso e, curiosamente, ou não, né, como é esperado, as empresas que conseguem participar de licitação, normalmente os preços são mais altos do que no livre mercado. Então, às vezes aparece denúncia da imprensa e tal, às vezes até injustiça com o gestor público. O gestor público comprou uma cadeira de escritório por R$3.000, mas aqui no Mercado Livre está 1.200. Não, tudo bem, é verdade. O problema é que para poder participar de licitação, as empresas têm que obedecer uma série de requisitos que estão em lei, e o processo licitatório ele é lento, ele é demorado, e com isso os preços realmente ficam mais altos. E também tem aquele lado de você estar vendo a administração pública, você vai cobrar um preço mais elevado por conta de equilíbrio de oferta e demanda. E tem várias explicações para isso. Não necessariamente, na maior parte das vezes, não tem nada de errado. Mas a legalidade manda o gestor, infelizmente, feliz ou infelizmente, né, seguir por um certo caminho para fazer certas aquisições. Ele poderia economizar, mas ele, por conta do princípio da legalidade, ele é proibido de negociar, de pechinchar e vai pagar mais caro. E a gente, que é contribuinte, que vai bancar isso tudo. Não é culpa do gestor, é culpa da estrutura. Excelente ponto, Thiago. E para quem está ouvindo, o que você diria que é essencial para garantir essa legalidade na prática? Olha, a legislação brasileira é um campo minado, né? É um pântano, porque você tem regulação municipal, estadual, federal, você tem tratados internacionais que têm efetividade no território nacional, você tem resolução, regulamento. Então, você realmente tem uma teia de um tecido normativo tão complexo que, se você seja no ambiente público ou no privado, você precisa de um auxílio técnico, porque não tem outro jeito. Então, dentro do mundo da administração pública, você tem as procuradorias, que são as pessoas que têm formação jurídica e têm especialidade naquilo, e vão poder dar pareceres, ainda que possa ter limitações. Assim, então, pode garantir que um parecer de um procurador
municipal, ou estadual, o procurador público, ele vai efetivamente dar a melhor solução. Vai ser a melhor solução que ele conseguiu encontrar naquele contexto. No ambiente empresarial, o ideal realmente é ir para um auxílio jurídico, porque o empresário, isso é um dilema que a gente tem enquanto empresário, enquanto advogado, né, principalmente, é que muitas vezes o empresário vai fazendo as coisas, mesmo porque a vida demanda decisões rápidas, e ele se preocupa com a legalidade depois. E às vezes dá problema, e chega pra gente como advogado com esse problema, e daí às vezes tá tarde demais para poder salvar. Ou então se algum prejuízo já vai acontecer, se o empresário tem a presença de espírito de contratar ou ter um advogado mais à mão, e falar assim, olha, dá uma olhada nisso, eu queria fazer esse contrato dessa forma, tudo bem? Só nessa pequena consulta, às vezes é uma coisa que às vezes em 15 minutos a gente consegue assim, olha, aqui tá tudo bem, mas tem essa cláusula aqui que pode dar muito problema. Às vezes a cláusula não é nem legal, às vezes a cláusula é ilegal. Então, assim, são coisinhas pequenas que se a gente dá esse endereçamento antes, a gente economiza muito para o empresário no curto, médio e longo prazo. Então, acho que o que falta um pouco de noção da própria sociedade brasileira é que, considerando que o nosso ordenamento jurídico ele é muito complexo, e fazer o quê? É um dado problema, não tem como a gente mudar isso, por mais que a gente queira, o ideal é você ter um auxílio técnico. É aquilo, né? Sei lá, se eu tenho as finanças de uma empresa são muito complexas, nem quando é muito complexo eu preciso de contador. Então quando é complexo eu preciso de uma equipe de contabilidade. Você vai ter uma farmacêutica, você vai ter gente especializada naquilo fazendo pesquisa. Então se você tem uma empresa e você vai necessariamente enfrentar desafios relacionados à legislação, é importante ter um auxílio jurídico especializado. Porque não é só ler a lei e falar assim, aqui tá tudo bem. Porque as coisas são mais complicadas do que a gente gostaria que fosse. Exatamente. Não tem como abranger tudo dentro da lei, né? Existem vários caminhos que podem ser... Sim, e acaba sendo interessante, porque no dia a dia a gente vê muito cliente, muito empresário que diz assim, eu queria fazer isso. O que ele quer naquele isso é uma maximização de lucro, é uma contratação que é interessante para a empresa dele por qualquer razão. Só que quando ele chega pra gente com o que ele quer, a gente consegue dar talvez 1, 2, 3, 4 caminhos diferentes que podem atingir aquele mesmo fim. E daí a gente pode dar esses 4 caminhos, por exemplo, assim, esse caminho aqui é o que não vai dar problema nenhum para você, só que vai custar mais caro. Esse outro caminho aqui tem uma chance muito pequena de alguém interpretar como se tinha algo errado e você levar uma multa. Mas assim, vai ser um pouquinho melhor. Esse outro caminho é muito arriscado. Assim, a chance de te pegarem, de você levar uma multa, fechar seu estabelecimento, é alta. Só que você vai economizar muito. Então, quem decide é o empresário. Mas ele sabe os riscos e tá tudo certo. Então, se acontecer depois, ele não pode se pegar de surpresa. É uma bagunça a legislação brasileira. Foi avisado. Foi avisado. A gente já sabe que é uma bagunça mesmo, mas pelo menos a gente avisa antes e a pessoa tem a condição de poder fazer uma decisão consciente e informada. Ele tem que ter a consciência do caminho que ele vai querer seguir. Ele vai querer pelo mais barato que pode correr risco ou no mais caro que vai evitar muito problema no futuro. E isso daí é o maior problema que a gente como advogado empresarial tem, que o empresário muitas vezes tem preguiça de acionar o advogado para resolver o problema. Aí só aciona quando a coisa tá já toda embolada. E isso daí é uma cultura brasileira que tem que mudar. Então é uma coisa boa o pessoal da administração que tá ouvindo a gente, assim, procure um advogado. Parece que eu tô vendendo serviço, mas não é isso. Não é. Talvez um pouco, mas não é só isso. Mas é importante saber disso mesmo. Em qualquer área que você atue hoje é necessário você ter uma orientação, saber os riscos que você pode correr, que você pode ter vantagens e desvantagens também. E não é só no ambiente empresarial, isso é até na vida privada. Assim, já tem muita gente que chegou pra mim, às vezes, contratou a gente uma consulta simples, barata, digamos assim, assim, vou assinar um contrato de financiamento imobiliário. Vou comprar minha casa própria. Um negócio assim, a primeira compra que a pessoa vai fazer na vida, a primeira compra relevante. A pessoa quer contratar um advogado para dar uma lida nesse contrato que me explica. Porque assim, não tem muito o que negociar com o banco, não tem o que fazer. Mas só de você explicar, a pessoa fica assim, beleza, eu entendi quais são os riscos. Então, a pessoa já sabe que talvez seja melhor não atrasar a parcela, porque sabe que a multa é alta. Já sabe que, eu não consegui pagar num mês, no outro mês eu preciso pagar porque senão daqui a pouco estão tirando minha casa. Então, a pessoa, só de entender, isso já facilita ela a planejar a vida dela e até exercitar essa cidadania dela mesmo, porque a cidadania também é você saber seus direitos. E essa administração que a gente falou hoje não é nem tanto só em trabalho, né? Tanto na vida pessoal também. Isso, na vida pessoal. Na vida pessoal mesmo, assim, já acontece de gente que vai casar e quer entender os regimes de bens do casamento, porque afinal de contas o regime de bens do casamento tem a ver com dinheiro, tem a ver com o futuro, e você tem que entender até onde você pode ir com o cônjuge. Então, para tudo tem implicações jurídicas, mas para decisões importantes da vida é bom procurar um auxílio. Verdade. Então você está destacando muitos pontos também, que a gente tem que ficar em observação no dia a dia. Isso. Tiago, muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente, tanto da administração da Faceli, quanto para quem está ouvindo também. E para vocês que estão ouvindo, agradeço a atenção e no próximo episódio nós vamos explorar outros princípios da administração também.
pessoa muito inteligente, assim. Na verdade, a minha espontaneidade ela foi construída ao longo de décadas de treinamento. Pois é, eu não tenho tanto treinamento assim. É, eu sou velho. Com o Vou passar só do tempo, esconder esse fio aqui. Tá. Você não é velho, você é experiente. Isso foi meio puxa-saco da sua parte, mas beleza. Pois é. Mas eu, mais do que eu falar que tava com saudade, eu queria trabalhar na sua sala. Isso aqui é um abraço? Dá um abraço. Espero que você esteja filmando isso. Tá filmando? Eu acho que é pior que tá.